fala sobre ensinar a identidade terrena para as pessoas, né? Então a importância de ensinar nossa identidade como espécie no contexto que nós estamos dentro do planeta, né? Nós somos integrados à natureza, né? Então ele fala aí sobre questões da morte, das armas nucleares, então ele coloca tudo isso. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodolfo, eis minha dica desta semana do canal Jornada nas Ciências. O livro Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, de Edgar Morin. Neste mês de julho, precisamente no dia 8, ele fez 100 anos. E Edgar Morin é um dos maiores pensadores vivos. Ele é um filósofo sociólogo francês de grande envergadura. Esse livro é bem interessante porque ele fala sobre os desafios da educação do futuro, né? E esse livro fala sobre esses desafios que foram solicitados a ele em 1999 pela Unesco, né? E ele delineou, digamos assim, sete saberes necessários, né, para a educação do futuro, a necessidade da reformulação e a integração da educação no mundo de contexto globalizado, no mundo de um contexto que ele gosta muito de chamar de era planetária. E aí ele coloca, né? Então ele coloca, por exemplo, em 7 capítulos, né? O livro é fininho, ele é curtinho, esses saberes, né? Então ele fala, por exemplo, sobre as cegueiras do conhecimento, o erro, a ilusão, né? Então ele fala dos erros que a gente incorre no conhecimento, né? Como, por exemplo, os erros mentais, intelectuais de razão e paradigmáticos. No capítulo 2 ele fala sobre os princípios do conhecimento pertinente, que isso é bem interessante, né? Ele fala sobre esses princípios, né? Então ele fala do contexto global e contexto das partes e do todo do conhecimento, né? Que muitas vezes a gente aprende as disciplinas de uma maneira dissociada, né? Então elas são dissociadas, são fragmentadas, o conhecimento é fragmentado. E aí a gente cai sempre nesse negócio do alto nível de especialização, mas na verdade tudo está muito conectado, né? E muito interconectado. Esse capítulo é bem interessante, daí ele fala da multidimensionalidade do conhecimento, né? E da complexidade. Vamos lembrar que Edgar Morin é tido como um dos pais da complexidade. No capítulo 3, ele fala sobre a condição humana. Né? Então a condição humana, por exemplo, ele fala das condições físicas, então ele fala um pouco sobre astronomia, fala sobre o planeta Terra no contexto do sistema solar, da nossa galáxia, da questão cosmológica, né? Muito legal esse capítulo porque ele coloca essas questões e aí ele fala, né? Por exemplo, as relações entre cérebro, mente, cultura, razão, afeto e pulsão, e fala sobre indivíduo, sociedade e espécie, né? Então como que a gente se relaciona, né? Nesse contexto. O capítulo 4 ele fala sobre ensinar a identidade terrena para as pessoas, né? Então a importância de ensinar nossa identidade como espécie no contexto que nós estamos dentro do planeta, né? Nós somos integrados à natureza, né? Então ele fala aí sobre questões da morte, das armas nucleares. Então ele coloca tudo isso. Aí no capítulo 5 ele fala sobre as incertezas, né? Como a nossa dificuldade de lidar com as incertezas da existência, as incertezas da vida, né? Em vários contextos. Ele coloca principalmente os contextos históricos, os contextos revolucionários, os contextos dos acontecimentos históricos de cunho mundial que levaram a mudar a história, né? A história do mundo. E no capítulo 6 ele fala sobre ensinar a compreensão, né? Que é, por exemplo, ele fala muito sobre o indivíduo, sobre o egocentrismo, o etnocentrismo e os sociocentrismos, né? Então ele coloca todas essas questões que são muito interessantes a respeito do indivíduo no contexto étnico e no contexto social. Né? Então é bem interessante. Por último ele fala da ética e do gênero humano no capítulo 7, sobre a democracia, a complexidade, a questão democrática, né? Ele fala sobre... Ele se mostra um defensor da democracia, mas ao mesmo tempo ele reconhece que a democracia ela é composta de limites.
e de grandes dificuldades, né? Então esse livro é bem interessante. Eu diria para vocês que é minha homenagem ao Edgar Morin, e é um livro que vale a pena ser lido, principalmente para quem gosta de educação e quer pensar a educação num contexto mais global, né? Então a gente pensar na educação, como que a gente aprimora a questão educacional no âmbito global, né? E como que a gente consegue integrar todo esse conhecimento na questão do ser humano, na questão do ser humano com a sociedade, na questão do ser humano com a sociedade num contexto étnico. E ele coloca também a questão da importância, né, do conhecimento integrado, né, que é importante que nós tenhamos um conhecimento bem integrado das coisas para que nós alcancemos uma compreensão mais profunda e mais plena do nosso papel no planeta. Então eu quero agradecer, muito obrigado, compartilhe, curta e nos siga e venha conosco nessa jornada.